Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. No programa de hoje vamos falar sobre qualificação profissional. Informações importantes para você do segmento das extrativas, decisões da Justiça do Trabalho e as últimas notícias do mundo sindical. Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador, mais uma vez reunidos aqui na Tati TV para trazer tudo sobre o mundo sindical para você que gosta sempre de ficar muito bem informado. No programa de hoje eu estou recebendo Malu Pacobello do Sim Comerciários e a Carla Rangel, que vem lá do CAP e vão trazer informações para você que quer melhorar a sua qualificação profissional. Olá, Carla, tudo bem? Tudo bem, André? Malu, que bom encontrá-la. Tudo bem, André? Malu, te tirei hoje das ruas e veio para o estúdio, né? Sempre tem que diversificar e trazer informações para os trabalhadores, né? O mundo do trabalho requer qualificação, a concorrência é muito grande. E o Sim Comerciários tem a sua escola, o Centro de Aprendizagem Profissional, CAP, e hoje nós vamos debater algumas novidades aqui. Primeiro, eu quero saber que cursos estão disponíveis no CAP. Nós estamos com matrículas abertas em 2 cursos técnicos, que são cursos de 800 horas, o técnico em administração e o técnico em contabilidade. Já estamos com matrículas abertas para o ano de 2015. Né? Já pode ligar para a escola, fazer o contato, ter informações sobre os cursos e reservar a matrícula, ou até mesmo já estar fazendo matrícula. Além desses 2 cursos que nós já temos em andamento, nós estamos trabalhando com uma nova equipe no CAP, de engenheiros e técnicos na área de segurança do trabalho, para oferecer para o ano de 2015 o técnico em segurança do trabalho, que é um curso técnico também presencial de 1.200 horas. Isso é uma novidade muito legal. Aqui no programa a gente sempre debate segurança do trabalho. É uma área pouco valorizada ainda, mas muita empresa, depois de tomar decisões judiciais, depois de sofrer o seu trabalhador ter acidente, pagar indenização, muito empresário começou a abrir um pouquinho o horizonte para esse segmento, né? Sim, e é um curso extremamente procurado. Ele é muito procurado, nós tivemos muita procura nesse ano de 2014, né? Por isso que nós reunimos uma equipe extremamente qualificada de engenheiros da área, de técnicos, peritos, e estamos montando agora o técnico em segurança do trabalho, André. Então essa turma de 2015 é a primeira turma? Vai ser a primeira turma na Escola K. Vai ser a primeira turma, nós já estamos fazendo uma relação de alunos que têm interesse, já pode ligar para a escola, ter mais informações. Nós estamos trabalhando, montando um plano de curso para estar oferecendo esse curso para o ano de 2015. Então, a partir da demanda, pode definir o horário, se será noturno, se teremos outras turmas? Sim, isso. A partir da demanda, nós resolveremos e estaremos já divulgando esses horários. Agora eu quero falar com você sobre educação corporativa. O que é isso? Educação corporativa, na verdade, nós trabalhamos com a equipe de docentes que nós temos dentro da escola, né? Com os profissionais e com os cursos que nós construímos dentro da escola a partir do conceito e da metodologia da escola, que é a profissionalização, e oferecemos para fora da escola, do ambiente escolar. Nós levamos para as empresas, instituições e vários segmentos, né? Então, com o corpo docente, com o nosso conceito, com a nossa metodologia, com o nosso material, nós oferecemos esse curso e levamos até as empresas, e esse curso ele é executado, ele é oferecido, ele é praticado dentro das empresas e das instituições fora da escola. Então, se eu sou um empresário de grande porte, de médio porte, não sei, eu quero investir no meu RH, eu quero qualificar melhor a minha equipe. E aí eu tenho uma dificuldade, inclusive, de liberação de horários. Com uma estrutura mínima, uma sala, alguns meios ali, você consegue levar o curso até a empresa, é isso? Isso, eu faço uma consultoria prévia com a empresa, vejo, levanto as necessidades, as possibilidades e o que a empresa está buscando, procurando, e de acordo com a necessidade, com a busca que a empresa nos traz, né, nós montamos e formatamos esse curso e levamos para a empresa.
dentro do horário, para encaixar no modelo da empresa, nas expectativas da empresa, nós levamos para a empresa. E esses são os chamados cursos livres, né? Sim, esses são os cursos livres, os cursos rápidos. Nós temos cursos livres, que são os cursos rápidos, de 30 horas até 160 horas no momento. Ô, Carla, os cursos são todos presenciais? São todos presenciais, todos. Inclusive, esses cursos rápidos na educação corporativa, fora da escola, nas empresas e mesmo dentro da escola. São todos cursos presenciais. E esses cursos nas empresas são muito importantes para o currículo do trabalhador. Do trabalhador e no investimento também de responsabilidade social, profissionalização, de qualidade das empresas. Para as empresas Isso. é muito importante. Em relação aos funcionários, é como um benefício, né? E vocês acabaram buscando profissões ou cursos ou qualificações que estão muito na crista da onda, e estão muito procuradas. Por exemplo, logística, hoje não há que se falar em produção sem também falar em logística, né? Sim, é verdade. Nós temos hoje uma proposta de 1 ano de treinamento, já oferecida para algumas empresas, que entra tanto a parte de atuação gerencial e liderança e logística, né? Empresas na área de construção civil, de concessionárias, né? De bens e de segmentos, de vários segmentos. Então nós entramos com essa atuação gerencial, liderança, logística, atendendo sempre com foco de empreendedorismo dentro da cultura empreendedora, da formação desse líder, né, no ambiente de trabalho, de sustentabilidade. Agora eu vi um curso que eu não conheço, que é a hospitalidade empresarial. O que é isso? A hospitalidade nós temos em várias áreas, né, em vários segmentos. A hospitalidade empresarial, comercial, na saúde. Nós formatamos até uma proposta, hospitalidade para os frentistas, né? A hospitalidade, ela lida com a situação do cuidar, tanto do funcionário, do profissional, que atende, que acolhe, que vende, que oferece serviços, que oferece um produto, cuida da parte do funcionário e do profissional que está do lado de cá, como também do cliente e do usuário que busca essa função ou esse serviço. Tá? A hospitalidade é o cuidar, o acolher, né? O cuidar do cliente. Mas vocês estão ficando muito chique aqui. Tem um curso que é técnicas de higienização no ambiente de trabalho. Na minha época chamava limpeza. Agora me explica melhor esse aqui. Esse técnicas de higienização no ambiente de trabalho, nós estamos desenvolvendo tanto para empresas como também para o ambiente escolar. Né? Nós temos uma equipe de docente qualificada nessa área, inclusive ele tem uma qualificação, uma especialização fora do país. Ele é formado em administração de empresas e tem uma especialização na Inglaterra. E é uma situação bastante interessante porque é extremamente sustentável. Né? Ele trabalha muito em ensinar o profissional dessa área da limpeza, da higienização, a usar os produtos químicos adequadamente e dentro de uma situação de sustentabilidade, né? De saber usar a quantidade de água, de saber limpar um espaço físico com o que ele tem, com os produtos químicos que ele tem. Então é uma maneira de otimizar o trabalho desse profissional. Falando ainda sobre sustentabilidade, sobre higienização, tem um curso que também contempla isso, mas na parte de alimentação. Fale sobre ele. É a manipulação de alimentos, né? Armazenamento, higienização e montagem de cardápios, né? Esse curso ele é dado por uma nutricionista, também com formação na Universidade Pública, né, de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto. Ela é mestre no assunto e é um curso livre também, é um curso rápido que dá para ser oferecido em 24 horas, principalmente para o segmento da área de hotelaria, bares e similares, né? Um dos cursos mais famosos de vocês é o de rotinas de RH, né? Talvez um que vocês tenham mais tempo e tenha mais procura. Isso, rotinas, nós mudamos um pouco a proposta e o conceito dele hoje pedagógico, a conceituação do rotinas, né? Então nós temos o rotinas de departamento pessoal, que dependendo da necessidade da empresa para a educação corporativa, ou mesmo dentro da escola, nós conseguimos desenvolvê-lo de 24 horas até 60 horas. Ele pode inclusive ser oferecido aos sábados, tá? Nós temos essa disponibilidade também. Além de oferecer todos os dias da semana, no período da manhã, tarde, noite, nós também temos disponibilidade de oferecê-lo aos sábados. Nós falamos antes sobre o curso de contabilidade, mas você, além do curso, você tem uma preparação para o exame que é necessário a todos os profissionais.
parecido com o da OAB, né? O advogado faz o curso, depois tem que fazer o exame para ser inserido nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Na contabilidade também tem isso. Explique para o nosso telespectador. Isso, nós temos o curso técnico em contabilidade e formatamos agora e estamos oferecendo o curso preparatório de exame para o exame de suficiência. Então, é o curso preparatório para o exame de suficiência. O pessoal da área conhece como CRC, né? O exame de CRC, que é o registro de contábeis, né? Então, hoje nós já estamos oferecendo e também com matrículas abertas, ele é presencial 3 vezes por semana, 7h30 semanais, para a formação de técnica em contabilidade. E a partir de janeiro, André, nós estaremos oferecendo também esse curso preparatório para o exame de suficiência, também para bacharéis e graduados na área de ciências contábeis, a partir de janeiro. Mas já estamos também com as matrículas abertas. O Fórum do Trabalhador está recebendo Malu Pacobello, do Sim Comerciários, e também a Carla Rangel, que é pedagoga e psicopedagoga. Estamos falando sobre o CAP, o Centro de Aprendizagem do Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto e região, que possui uma série de cursos. Entre eles, um que eu gostaria de fazer, mas que eu não consigo. Aprender a tocar violão. Até isso tem lá? Tem aulas com o nosso professor que é formado em música, também está se tornando agora um pedagogo, né, especialista em educação. Ele dá aula de violão, teclado, baixo e guitarra. Nós temos esses horários e com as turmas lotadas. Tem um curso que a Malu também queria fazer e não fez. Artesanato. Esse curso, nós temos uma demanda das 7 da manhã às 10 da noite. E é muito interessante porque é para todas as idades, até a terceira idade. Muito interessante a proposta do curso. Malu, você que é lá do Sim Comerciários, é importante essa diversidade de opções. A gente parte aqui para a escola mais formal, para contabilidade, administração, passamos aqui por cursos livres, mas que dão qualificação, mas também o artesanato que proporciona uma segunda renda, violão, a realização de sonhos, né? O artesanato é interessante, André, porque você chega lá no CAP e você vê crianças e até idosos fazendo. E um trabalho muito bem feito, inclusive dia 13 de dezembro haverá uma apresentação do trabalho do pessoal lá no CAP e estão todos convidados para participar. E quem quer aprender a montar página na internet, website, também temos lá. Tem o website, temos a planilha avançada, né, o Excel, temos também oferecemos a planilha avançada, o Excel também na educação corporativa, fora da empresa também, fora da escola, dentro das empresas também. Temos. Ô Carla, e qual que é a importância de ter um corpo docente profissionalizante corpo docente profissionais para oferecer todos esses cursos? Então, a minha preocupação enquanto pedagoga e na coordenação pedagógica é justamente com a qualidade desse corpo docente. E hoje nós podemos dizer que a Escola CAP tem um corpo docente de altíssima qualificação. Todos são especialistas, mestres e doutorandos em universidades públicas e privadas. Então, essa é uma pequena exigência que nós fazemos com o nosso corpo docente, que é ter especialização, mestrado ou ser doutorando, pelo menos. Então, nós temos um professor, desculpa, André, de muita qualidade, já estão inseridos no cenário educacional profissionalizante de Ribeirão Preto em escolas de médio e grande porte. É interessante esse investimento na qualidade. O nosso sindicato cobra muita qualidade dos seus empregadores e quando ele é empregador, quando ele é a instituição formadora, ele também proporciona isso a todos os seus associados e não associados. Lembrando que você que também não é comerciário pode frequentar o CAP, é bom orientar isso, né? Sim, sim. A escola, ela surgiu com o interesse de ser benefício para os comerciários. No entanto, ela é aberta à comunidade, tá? Para quem não é comerciário também. E nós também fizemos uma parceria com vários outros sindicatos. Nós temos parceria com 8 sindicatos, né? Então nós temos parcerias e temos o piso, esse preço de parceria e o teto na nossa mensalidade. Na tela da sua TV, o telefone e o site do CAP. O telefone é o 3931-1900. Você está vendo também o site. Mas a Malu queria perguntar sobre o outro xodó, que é o CAP Kids, né? O CAP Kids é a base, né, André? A base. Hoje a preocupação grande, né, com a educação infantil, que antes era meio deixado de lado, antes era mais brincadeiras, hoje é uma preocupação, né? A educação infantil é a base. E de 1 ano e 6 meses até 5 anos,
o Sim Comerciários está oferecendo essa educação para os filhos de comerciários e não comerciários também. Eu gostaria de perguntar para a Carla os projetos pedagógicos para o 2015, Carla. Nós estamos iniciando a fomentação de projetos pedagógicos nesse final de ano na escola, né? Então nós estamos começando com a inserção da educação ambiental e estudo do meio, que é criar uma situação de conscientização desde os primeiros anos de vida, né, com o meio que o indivíduo está inserido. Então nós estamos começando através do plantio, contando o ciclo de vida com sementes e já trabalhando a situação de alfabetização junto dessa situação da educação ambiental, né? Essa semana eles começaram a construir uma horta vertical, com sucatas, trabalhando a terra, entendendo como são os componentes e como criar essa situação junto com o corpo docente. E como que as crianças estão lidando com essa nova situação? Olha, é tudo novidade, né? Novidade porque além dessa situação do plantar, do cuidar, tem a situação também do degustar, do assimilar, né? Eles estão conhecendo o produto, vão para a cozinha junto com as cozinheiras, com a equipe da cozinha e produzem um bolo, um suco daquele alimento que eles estão conhecendo e vão para a horta plantar. E daqui a pouco vão estar fazendo a colheita e é um ciclo de vida isso, né? E o interessante é que lá no Cap Kids, além do preço diferenciado, o horário também diferenciado, né? Sim, o horário é das 7h30 da manhã até as 18h30. Temos as refeições, o café da manhã, um almoço com muita qualidade, muita preocupação com a educação alimentar, né, em relação à conscientização das crianças e da família também. A gente acompanha de perto essa situação nutricional também. Ô Carla, a preocupação do Cap Kids com a leitura, com o início de tudo, né? A leitura, o teatro, o contato. Além da educação ambiental, nós estamos também fomentando outros projetos. Um deles é o projeto de motricidade e movimento, que trabalha com essa situação de coordenação motora da criança, assimilação dessa primeira infância, né? Nós oferecemos dança, recreação e chamamos de projeto de motricidade. É o movimento, é o lúdico, o brincar, né? O se conhecer e o desenvolver, né? E temos também a oficina literária, como você comentou agora. Começamos a oficina literária assim, com uma coleção imensa para a educação infantil com Ruth Rocha, Silvio Ortoff, Ana Maria Machado, Ziraldo. Então nós temos um cantinho que nós chamamos de mar de leituras, né? Então a gente já começa a conversar com a criança e fala, nós vamos para o mar de leituras. É um canto bem especial e preparado para isso, para a criança ir com o docente, com o professor, com o assistente, para fazer leitura, para assimilar histórias, obras literárias e também levam para casa os livros para fazer essa interação literária com a família também. Então isso é uma novidade também do Cap Kids. Muito bem, agradecendo a Malu Pacobello, a Carla Rangel e dizendo para você, olha, duas opções importantes. Quer cuidar, quer investir na sua criança? Cap Kids, entre em contato, telefone na tela, educação diferenciada nos primeiros e mais importantes anos da vida. Você está no mercado? Está fora do mercado? Quer qualificação? Quer atualização? CAP, Centro de Aprendizagem Profissional dos Sim Comerciários. O fórum faz um pequeno intervalo e eu volto já já. Tem convidados chegando. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Voltando com o Fórum do Trabalhador, recebendo os nossos comentaristas. Já são comentaristas, não são mais convidados, já são fixos aqui o Clodoaldo Carmo Campos e o Vanildo Custódio. Olá, tudo bem? Tudo bem, André? Mais uma vez aqui para estar levando o nosso recado, nossas ideias, né? Nossos comentários sobre os direitos dos trabalhadores, né? E como vocês são nossos comentaristas, Clodoaldo, eu vou soltar uma matéria aqui que foi feita pela nossa produção. O áudio é da rádio web e as imagens são imagens coletadas na internet, mas que fala sobre o trabalho infantil. Mais uma estatística recente saindo agora sobre o trabalho infantil no mundo.
Estudo mostra que cerca de 168 milhões de crianças em todo o mundo ainda estão envolvidas em alguma forma de trabalho infantil. A análise ocorreu em 190 países e foi publicada pelo Centro de Análise de Política Mundial da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Dessas crianças, 85 milhões estão em trabalhos perigosos que colocam em risco saúde e segurança. Os números marcam o aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, que há 25 anos reuniu países que compõem a Organização das Nações Unidas. O especialista em direitos humanos e advogado Mauri Cruz entende que a sociedade é muito preocupada com o crescimento econômico. Para o dirigente da Associação Brasileira de ONGs, no Rio Grande do Sul, e membro do Comitê de Apoio Local ao Fórum Social Mundial, isso faz com que as organizações pensem menos na questão humana. Os seres humanos, eles são vistos como uma peça numa engrenagem econômica. Os indivíduos mais vulneráveis são as crianças e os idosos. E nós não temos uma sociedade humana focada nas pessoas, nos direitos das pessoas, na valorização do ser humano, independente do seu lugar no processo produtivo. O especialista em direitos humanos Mauri Cruz destaca o Brasil como um país que soube lidar com o combate à exploração infantil. O Brasil tem sido um exemplo. O Ministério Público do Trabalho no Brasil tem recebido elogios em todos os eventos que nós participamos a nível internacional. É um sacerdócio que o nosso Ministério Público do Trabalho tem feito para a erradicação do trabalho infantil e a erradicação de qualquer trabalho análogo à situação de trabalho escravo. O próprio Bolsa Família, ele acaba gerando uma renda para a família e para que exista, os pais têm que garantir que a criança está na escola, os professores têm que emitir a presença. O Centro de Análise de Política Mundial da Universidade da Califórnia avaliou os progressos dos países para cumprir o compromisso com crianças em áreas críticas. Entre os temas abordados estão o direito à educação, proteção contra trabalho e casamento infantil, além de discriminação das crianças com deficiência. Clodoaldo, quando a gente fala aqui no Brasil, muita gente acha que é bobeira. Agora que é lá da Califórnia a pesquisa, um centro avançado de estudos, talvez as pessoas entendam quão prejudicial é o trabalho infantil. E no mundo, 85 milhões de crianças trabalhando, é praticamente um país, né? Exatamente, André. Eu gostaria só de estar incluindo aí no trabalho do pesquisador, né, do vídeo aí, que não é só o Ministério Público do Trabalho que atua em relação a não deixar o trabalho infantil prosperar. O movimento sindical também participa muito disso. Haja visto aí que o comentarista ou o analista coloca que o Brasil houve realmente um avanço nesse sentido. Agora, a gente sempre colocou o capitalismo selvagem, né? A palavra é essa, capitalismo selvagem. É o lucro, é o resultado e o ser humano é colocado em segundo plano. E principalmente crianças vulneráveis, né? Pela condição econômica, pelo local que mora, enfim. É onde eu sempre digo, eu acho que a gente deveria voltar a debater, né, em todas as esferas da sociedade, esse trabalho infantil, esse trabalho juvenil. Obviamente que o infantil ninguém quer e não pode, né? A criança tem que ir para a escola, tem que estudar, se preparar. Aí vem o juvenil, o que significa isso? Como é que nós estamos hoje? Né? Porque o mundo evolui. Agora, também ficou bastante claro, André, que em relação ao mundo, o Brasil tem se preocupado com esse trabalho infantil e juvenil, né? E a gente tem conseguido avanços. Falta muito, sabemos disso, até porque comentamos há poucos dias aqui, com relação às crianças trabalhando lá no cemitério, com relação às crianças trabalhando aí até em semáforos, enfim. Mas está avançando. Eu acho que o debate é muito importante. E deveríamos voltar ao debate de como atualizar, né, esses programas. Então eu vejo dessa forma. Mas o Brasil tem realmente evoluído. Vanildo, o capitalismo no mundo inteiro é exploração, é o lucro em primeiro lugar, o lucro em segundo lugar, o lucro em terceiro lugar e se tiver algum espaço é o ser humano, principalmente criança e adolescente, né? Então, André, é uma questão extremamente importante para nós do movimento sindical estar discutindo, né, nos nossos congressos, no nosso seminário, essas questões pertinentes ao trabalho infantil. E eu acho assim, hoje tem muitas categorias aí que tem o trabalho infantil
E isso depende muito do sindicato da categoria. O sindicato da categoria que tem que combater isso, né? Tá incentivando a questão da fiscalização, as denúncias, né? Na nossa categoria nós não temos isso. Na nossa categoria é uma categoria de periculosidade, insalubre, né? Então, assim, é proibido menor de 18 anos na nossa categoria. Mas eu vejo em várias outras categorias, você andando pela cidade, na região, em qualquer outro lugar, principalmente lá do norte, nordeste, existe muita criança, né, no trabalho infantil. Então, assim, eu acho que depende aí muito realmente do movimento sindical, das autoridades tomar as providências necessárias. Porque o patrão, que nem você falou, o patrão, ele quer visar o lucro, né, pagar a mão de obra barata, ou não, até mesmo não pagar. Colocar, às vezes, uma pessoa ali, uma criança, em troca de uma marmitex, em troca de uma troca de roupa. Então, muitas vezes não paga esse trabalhador. E assim, eu acho que, já que está colocando para trabalhar, tem que pagar um salário digno, já que é para explorar a mão de obra, ou seja, para trabalhar. Então, já que dessa forma, então tem que colocar um salário igual um trabalhador normal, porque muitas vezes eles falam, não, é porque está aprendendo agora, né, tal, mas muitas vezes a jornada de trabalho é excessiva. Esses trabalhadores menores, as crianças, às vezes trabalham até mais do que um adulto, porque muitas vezes ele tem mais condições físicas, né? Muitas vezes são trabalhos que eles têm que desenvolver, né, com mais atividades mais aceleradas, né? Que a gente, como a gente trabalha, o trabalhador normal, às vezes tem atividades que tem mais dificuldade. Às vezes o menor, por exemplo, como o Clodoaldo falou, num semáforo, numa outra atividade, às vezes ele tem mais condições de andar no trânsito, tem como correr, então tem tudo isso. Então a exploração é muito grande nesse sentido. E quero agora que vocês comentem mais uma matéria, principalmente o Clodoaldo, que é muito atento. O governo recebeu empresários, é isso mesmo. O pessoal da indústria, através da CNI, reuniu-se com o governo federal e apresentou uma pauta de reivindicações, aliás, sugestões para implemento de competitividade da indústria nacional. Vamos à matéria. O governo recebeu um estudo da Confederação Nacional da Indústria que propõe uma série de medidas para estimular a competitividade. O empresário Jorge Gerdau, presidente da Câmara de Políticas de Desempenho, ladeou outros empresários no Palácio do Planalto. Apesar de presidir uma Câmara ligada à Presidência da República, Gerdau cobrou ações mais eficazes para impulsionar a competitividade das empresas brasileiras. Nós não devemos ter um dos grandes fatores competitivos em que nós não busquemos padrões de benchmark mundial para realmente criar em todas as frentes a isonomia competitiva. Então isso exige uma mobilização da sociedade, do governo, empresários, dos trabalhadores. O presidente da CNI, Robson Braga, reconheceu que algumas propostas colhidas devem ser vetadas pelo governo devido a questões políticas. No entanto, ele frisou que todas devem ser discutidas e que muitas são factíveis. O nosso objetivo nessas propostas foi de fazer com que o Brasil possa ter um ganho da competitividade, de tal forma possa competir não só no Brasil, mas competir lá fora, competir na exportação, desde manufaturados até todos os outros produtos. Os ministros de Dilma Rousseff defenderam que o governo tenha estimulado a competitividade através de desonerações e no aumento do investimento, mas reconheceram que é preciso acelerar o grau de competitividade das empresas brasileiras. Aloysio Mercadante, ministro-chefe da Casa Civil, afirmou que a parceria com o setor privado é essencial para isso. Qual é o caminho? É o investimento privado. Nós temos que encontrar formas de parceria que a gente possa atrair os investimentos e acelerar o investimento privado em estrutura. Então o objetivo é concentrar para a gente resolver e pactuar com objetivos, com estratégias, com metas e com prazos. Durante o encontro, o governo e os empresários montaram 8 grupos de trabalho que vão analisar as propostas para transformá-las em políticas de ação. Em dezembro, o grupo deve entregar os primeiros resultados ao Planalto.
Clodoaldo, um grupo de trabalho vai fazer levantamentos como a indústria pode ser mais competitiva. E na primeira fala do Dr. Gerdau, a necessidade de empresário, governo, trabalhadores, sociedade debater. Mas faltou os trabalhadores na reunião, Clodoaldo? Esqueceram. O Jorge Gerdau, ele é o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, quer dizer, ele está no governo, ele faz parte do governo. Esse conselho faz parte do governo. Então, André, é que você observa bem, e que a gente tinha comentado em outra matéria anterior. É o lucro, é o lucro, é o lucro, é o resultado. O fator humano, ou seja, nesse momento, os trabalhadores, está relevado a segundo grau. Então, a segundo plano. Então, quer dizer, como é que você consegue, como é que você quer realmente fazer um desenvolvimento, como é que você quer tornar o país competitivo e etc e tal, se você esquece também de investir no fator humano? Como é que você esquece de discutir com os trabalhadores também? Por quê? Na minha opinião, é um tripé, um depende do outro. Nós dependemos do empresário, o empresário depende do trabalhador e o governo depende dos dois. Então, quer dizer, eu entendo que nesse grupo deveria ser chamado a lideranças sindicais para também atuar no plano. Porque quem conhece uma fábrica melhor do que o chão de fábrica, melhor do que o trabalhador? Ninguém, ele conhece. Então, eu entendo que seria muito importante e o governo deveria rever, né? E no momento da discussão, que está dito ali dezembro, teria que estar no plano, né, nesse fatiamento, também os representantes dos trabalhadores. Senão não dá certo o plano, não. Vanildo, não foi proposital, mas a nossa equipe conseguiu algumas imagens, capturou imagens da internet, que falavam sobre competitividade das indústrias. Curiosamente, tem muito mais robô trabalhando do que trabalhador mesmo, né? Então, André, é uma preocupação grande. O Clodoaldo mencionou aqui, está faltando qualificação no mercado. Eu acho que o governo teria que investir mais na questão de qualificações, porque a gente sabe muito bem que tem muitos trabalhadores aí que têm dificuldade na questão da formalização dos estudos, né? Então, assim, tem que ter essa reciclagem de cursos, de qualificações, para que o mercado, vindo aí, os empresários, até mesmo os empresários tenha que investir nessas qualificações. Porque a gente sabe muito bem que o patrão, muitas vezes, ele contrata o funcionário, né? Muitas vezes nós temos no próprio nosso setor, que é posto de combustível, que tem dono de posto que ele, às vezes, nem verifica o perfil do trabalhador, para saber se realmente esse trabalhador ele tem condições aptas para estar sendo contratado e exercer a função na categoria. Então, assim, tem muitas vezes, hoje muitos empresários não têm uma visão de futuro, né, de visualizar uma situação que para o futuro que ele vai poder ser, ou seja, ele vai faturar em cima disso, da questão do profissional qualificado. Então, assim, a gente sabe muito bem que hoje os maiores acidentes acontecem com os trabalhadores que não têm informações nenhuma. Nós já discutimos isso aqui no programa, na questão da qualificação, que muitas vezes o empresário contrata o empregado e não oferece nenhum treinamento, né, de qualificação, de informações, entra na empresa cru, da forma que ele vem da rua, sem nenhuma informação. Então, assim, é uma preocupação. E a gente sabe que essa competição, isso acaba oferecendo cada vez mais risco à saúde dos trabalhadores, oferecendo cada vez mais o perigo em acidente de trabalho. Porque aí o patrão fica preocupado em visualizar o lucro, né, sem discutir com os sindicatos a formalidade, o que é melhor para a empresa, como formalizar um plano, né, sobre segurança e medicina do trabalho nesse sentido. Eu acho que é importante se preocupar nesse caminho. Vanildo falou de qualificação. Olha só essa reportagem agora, Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, o IPEA, justamente aborda a necessidade de ampliar a qualificação dos profissionais brasileiros.
Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostrou que o Brasil perde produtividade por falta de mão de obra qualificada. O crescimento acumulado no período de 1995 a 2009 foi de 13,6%, ficando dessa maneira com uma taxa média de crescimento anual de 0,9%. A sétima economia do mundo cresceu no âmbito de produtividade no setor agropecuário, mas a indústria continua perdendo. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, destacou o que precisa ser feito para que o país avance na produtividade. Nós temos que dar continuidade ao processo de recuperação da infraestrutura no Brasil. O Brasil tem um déficit de 40 anos em infraestrutura física, e isso impacta diretamente na produtividade da economia brasileira. Temos um segundo componente muito importante, que é a questão da escolaridade. E o terceiro vetor, eu diria que é um componente que a gente chama economia de investimento autônomo, quer dizer, é um investimento em inovação. O estudo também mostrou que o crescimento acumulado até 2005 foi de 5,6% e começou a ser revertido apenas em 2006. A diretora do IPEA e organizadora do livro Produtividade no Brasil, Fernanda Denigre, também revelou fatores como tecnologia, inovação, infraestrutura e ambiente de negócios como hipóteses de impedimentos ao avanço da produtividade no país, na visão das empresas. A baixa qualificação da mão de obra foi o principal fator apontado por quase 70% dos empresários. Bem, um país que não cuidou da educação, agora cobra que o trabalhador tenha qualificação, esteja preparado. Clodoaldo, o que está acontecendo aí? O trabalhador é culpado de todas as mazelas do país? Então, André, mais uma vez você vê na reportagem que não se falou em valorização do fator humano, não se falou. Falou em discutir metas, em discutir produção, escoar mercadoria, infraestrutura, perfeito. Mas você não ouviu falar de novo na valorização do fator humano nas empresas. Então, o que é isso? Quando a gente vai para as negociações coletivas, que são as datas base, que o pessoal mais conhece como dissídio coletivo, né? Então eu vou usar a palavra dissídio coletivo, mas na verdade é convenção coletiva, acordo coletivo. Mas o trabalhador conhece como dissídio. Quando cada categoria vai para o dissídio coletivo, na hora da discussão, os empresários chegam na mesa de negociação com 0%, com 2%, 3%. Nós tivemos aqui uma inflação em torno de 6%. Eles vêm com a metade. E fica aquela briga eterna para conseguir 1% acima do INPC do exercício. Então, o que acontece aí? Não está se valorizando o fator humano. E quando começar a valorizar o fator humano, André, cada um de nós já procura fazer sua qualificação, sua especialização. Por quê? Porque vai ter um salário digno. Agora, eles querem especialização, eles querem qualificação, eles querem que eu dirija um supersônico, mas querem me pagar um salário mínimo de R$700. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas que teria que se estudar e aonde eu digo que teria que ter os representantes dos trabalhadores nessas discussões. Então, porque se você não valorizar o fator humano, se você não tiver condições dele trabalhar, ele também não vai se profissionalizar, ele também não vai se qualificar, não deixa de ser interessante. Se eu tiver a faculdade ou a universidade, eu vou ganhar R$700. E às vezes o meu companheiro ali do lado também está ganhando R$700. Eu acho que isso desmotiva, inclusive. Então, eu acho que precisa começar a se falar nessas reuniões na valorização dos trabalhadores efetivamente. Aí a coisa começa a mudar. Agora nós observamos ali, Vanildo, que a agropecuária cresceu bastante, mas também não podemos esquecer das demissões que aconteceram no setor. Tem a lei da mecanização, o cortador de cana teve que ficar especialista em dirigir uma máquina super moderna. O que cuidava da granja agora tem que aplicar ali medicamentos, insumos, enfim. Todos os homens que sobreviveram no campo tiveram que se adaptar. Aqui na cidade a gente tem uma realidade diferente, né? Perfeito, André. Eu acho que é o seguinte, cada atividade, vendo o mecanismo, vai ter que se virar, né? Porque tem que qualificar esses trabalhadores, porque se não qualificar, acaba que acontecendo o seguinte, essas pessoas indo para o mercado normal, comum aí, fazendo qualquer atividade,
sem nenhuma qualificação, sem nenhum trabalho nesse sentido. Eu acho que é importante a gente deixar bem claro que é o seguinte, é o governo, né? O governo está investindo na qualificação, os empresários estão investindo nessas qualificações. Por quê? Porque esses trabalhadores saindo daquela atividade vão para outras atividades. Então, assim, está gerando o mercado de trabalho, ou seja, se acaba uma atividade, começa outra, que nem você falou. Não tem mais o trabalhador rural, mas tem lá a máquina que ele vai ter que manusear ela. Para manusear a máquina, ele vai ter que ter um curso profissional para poder trabalhar, estar dirigindo, manuseando essa máquina. Então, assim, eu acho que é importante a qualificação dos trabalhadores, porque se não tiver qualificação, a gente vai ficar com muitas pessoas faltando no mercado, pessoas qualificadas, né? Então ele o frentista só abastece, não vai ter mais o frentista caixa. Então essa discussão, nós estamos já preocupados com essa discussão lá na nossa federação. Então a automação está tomando conta de tudo. Hoje o exemplo é os bancos, né? Os bancos hoje é a automação que toma conta. Hoje muita gente faz os pagamentos online, vem já na fatura, vem assim, no desconto na conta bancária. Então, assim, está gerando desemprego e a gente tem que discutir essa questão dos cursos de profissionalização do trabalhador. Aliás, sobre esse tema a gente vai falar em outro momento, mas o que é feito pela internet é maravilhoso. Agora, o cidadão que chega na agência do banco, ele quer ser atendido por um ser humano. E cada vez mais o banco quer forçar o cidadão a ser atendido por uma máquina. Vamos fazer um intervalo? Preste atenção nessa mensagem que fala sobre segurança do trabalho. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Essa campanha assusta. Talvez o objetivo seja esse mesmo, mostrar para você que você pode perder a mão a qualquer momento, perder um olho, perder um órgão vital por falta de condições de trabalho. Mas agora eu quero falar com o pessoal das extrativas. O Cafola está chegando com novidades para a categoria. Antônio, recebendo o 14º salário? Isso, veio na hora boa, veio na hora exata, né? Porque fim de ano, né? Você tem as continhas mais para pagar, então veio na hora boa isso aí. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Extrativa de Ribeirão Preto e região entrou com essa ação coletiva para poder que os trabalhadores da categoria aqui da Pedreira Serrana pudessem estar recebendo a assistência médica que está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Após a audiência na Justiça do Trabalho em Cravinhos, foi feito um acordo, a empresa fez um parcelamento, nós fizemos uma assembleia com os funcionários para saber qual o critério entre os que já não trabalham mais na empresa, entre os trabalhadores que optaram pelo plano e outros que não optaram. Foi definido os critérios e comunicado à Justiça sobre isso. E agora, no dia de hoje, está sendo feito o pagamento dos funcionários de acordo com o cálculo individual de cada um dos 22 trabalhadores. Cafola, muita luta e hoje um dia de alegria para os trabalhadores, né? Sem dúvida, já. Hoje é uma oportunidade de muita festa, muita alegria, de muita comemoração, né? E apresentar o resultado do trabalho que o sindicato vem fazendo dentro da sua base, né, com os seus trabalhadores, para que todos tenham confiança e certeza que o sindicato dos trabalhadores da indústria extrativa, na gestão do Cafola, ele tem uma postura correta, de buscar os seus direitos, de trazer o trabalhador as suas informações, de estar presente junto aos trabalhadores. Nós temos essa postura de trabalho, de estar fazendo as nossas assembleias e assim estamos atuando, Jean. Essa é uma ação que já faz algum tempo que está correndo na Justiça e agora veio através de um acordo, né, Cafola? Isso mostra que o sindicato sempre empenhado
e dure o tempo que durar, o sindicato sempre vai estar olhando pelo trabalhador, né? Sem dúvida, já essa é a nossa proposta, né, de trabalho, né, dentro dessa gestão. E a gente tem esse compromisso com o trabalhador, com a família do trabalhador, com a sociedade em geral. E o que o trabalhador tem de direito, a gente vai cobrar de todas as formas. A gente tenta de todas as formas amigável, né, para que não seja duro para ambas as partes. Mas quando não tem jeito, a gente, infelizmente, tem que abrir a caixinha de ferramenta e usar as ferramentas que tem. Nesse caso, precisou ir para a justiça e fazer cumprir a lei. Muito obrigado aí, Jarbas Cafola, trazendo novidades para toda a sua categoria. Parabéns pela atuação, Jarbas. Voltando aqui com os nossos comentaristas, Clodoaldo, nós já noticiamos no nosso programa de rádio, fomos, aliás, os primeiros a divulgar no rádio, estamos falando agora na TV sobre a pancada no trabalhador com relação ao fundo de garantia por tempo de serviço. Explica melhor para a gente. André, correto. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o fundo de garantia tem que ser uma verba rescisória e cobrada exatamente igual às outras verbas rescisórias. Ou seja, 5 anos de prazo para ser cobrado. A chamada prescrição quinquenária, nome bonito, hein? Que na verdade, até o último dia 18, quando saiu essa decisão, o fundo de garantia era trintenário. Eram 30 anos. E agora o Supremo derruba para 5 anos. Veja bem, André, a pancada no trabalhador, a facada no trabalhador. Isso eu entendi como uma facada no trabalhador. Por quê? Se você trabalha 25 anos numa empresa e essa empresa deixou de recolher seu fundo de garantia por tempo de serviço, o que vai restar para você a hora que você sair da empresa ou a hora que você for aposentar? Exatamente 5 anos que é teu direito para reclamar. E os outros 25, os outros 20 anos? Como é que você vai buscar? Porque a partir da decisão do Supremo Tribunal, ela vale para todas as instâncias da justiça. Para a primeira instância, para a segunda instância, isso já é consumado no Supremo Tribunal. Agora, eles dizem o seguinte, o trabalhador é que é obrigado a verificar no extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um extrato analítico, se a empresa está depositando ou não. Perfeito. Aí você trabalha numa indústria e que você constata que a empresa não está depositando seu fundo de garantia. Você, trabalhando ali na empresa, vai acionar a empresa na justiça para obrigá-la a depositar teu fundo? Quer dizer, vem aí a preocupação de você perder o emprego. Agora, tudo isso deveria então ter uma fórmula de que todos os sindicatos recebessem esses extratos analíticos das empresas, dentro daquela categoria profissional, para que o sindicato saiba se está sendo depositado ou não. Aí o sindicato, sim, entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, como substituto processual daqueles trabalhadores, para fazer valer a cobrança desse fundo de garantia. Agora, imagina você, André, e nossos telespectadores, que o Estado de São Paulo é organizado dentro do movimento sindical e que até tem condições de fazer isso. Só que o Brasil é um continente. Será que o Brasil inteiro, todo o movimento sindical do Brasil inteiro teria condição de fiscalizar esse depósito do fundo de garantia? Agora, quando você bater nas portas da aposentadoria, você vai ter direito a reclamar 5 anos. E os outros 25? No caso das categorias que aposenta com 30. No caso das que aposenta com menos, obviamente que é menos. Mas e aí? Aí você vai entrar na justiça para reclamar aquele fundo de garantia que não foi depositado. Perfeito. Qual é o tempo de julgamento desse processo? Que ele vai até a última instância, que seria o Supremo Tribunal. Nós temos casos de processos que têm 30 anos e que até hoje não saiu. Então, é um duro golpe em todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Corremos o risco de estar perdendo o nosso fundo de garantia por tempo de serviço. Quando nós perdemos em 66 a estabilidade no emprego, quando você tinha um determinado período, você não podia mais ser mandado embora, ou pagava em dobro. O regime militar cortou isso e colocou então o fundo de garantia por tempo de serviço.
que já é remunerado pessimamente, eu já falei isso aqui. Qual é o juro e a multa, ou melhor, qual é o rendimento do fundo de garantia por tempo de serviço? 3% ao ano. Quer dizer, ao prejuízo que nós temos aí, que gerou essa polêmica de que nós temos o direito a receber 88% de diferença do que está depositado hoje de FGTS, porque não existe essa remuneração do INPC. É uma remuneração de 3% ao ano, que dá aí 0,5%, nem isso, ao mês. E aí agora vem essa pancada. Quer dizer, só podemos reclamar na Justiça do Trabalho os últimos 5 anos. Quer dizer, e os 20, 25 anos que ficou, de repente, sem depósito? Isso é um incentivo para o empregador que não age correto, é um desestímulo para quem age correto e é literalmente surrupiar o dinheiro do bolso do trabalhador. Exatamente. É o que você acabou de explicar, André. Aquele que faz efetivamente o depósito vai se sentir como está sendo tapeado, vamos dizer assim. Por que eu, como empresário, deposito o fundo de garantia do meu empregado e o outro lá que não deposita não tem sanção nenhuma? Então, é um estímulo realmente a não ter mais o fundo de garantia. Isso é um perigo muito grande. Eu entendo que por essa decisão ter sido no último dia 18, o movimento sindical já tinha que estar atento a isso. Nós já tínhamos que estar convocando assembleias, grandes assembleias para isso. Acredito que as centrais sindicais já teriam que ter movimentado. E até agora, André, eu não vi ninguém falar nada. Pelo menos no meu sindicato não chegou nenhum comunicado, nem de confederação, nem de federação, nem de central, do risco que nós estamos correndo. Tudo está quieto, abafado, e acredito que alguém ouvindo aqui nosso comentário, de repente leva até para grande mídia, e quem sabe a gente começa a movimentar os trabalhadores e os sindicatos no sentido de impedir essa decisão do Supremo. Porque daqui 20 anos nós não temos a aposentadoria, que o Fernando Henrique Cardoso acabou com ela, que é o fator previdenciário. E nós não vamos ter também o fundo de garantia. O PIS, todo mundo sabe que é uma cota mínima. E aí, eu vou para casa, depois de 30 anos de trabalho, com a mão na frente e a outra atrás. Aliás, você citou, quero agradecer ao pessoal que está nos acompanhando de outras emissoras. O Fórum do Trabalhador já está pautando agora outros programas. Estamos trazendo o mundo do trabalho para a ordem do dia. E a gente fica muito feliz com isso. Aliás, o nosso encontro aqui na TV é toda quarta às 19 horas e o nosso horário alternativo sábados às 13h30. No rádio, de segunda a sexta, às 9 da manhã, boletim e um programa especial toda manhã de sábado a partir das 8 horas. Vanildo, você tinha um assunto importante para trazer para a gente. Então, André, a gente tem a importância que a gente acompanha muito pela imprensa, pela internet, essa questão dos direitos dos trabalhadores. Eu acho que, assim, o movimento sindical, que nem o Clodoaldo falou, a gente tem que se mobilizar aí, porque hoje está complicada a situação dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores estão sendo explorados, estão sendo esquecidos, e a gente tem decisões aí de empresas, né? Por exemplo, da Seara, que, por exemplo, teve multa de 10 milhões de reais por manter os trabalhadores dentro de um freezer, ou seja, dentro de um ambiente gelado, que os trabalhadores tinham que tomar injeção para poder a atividade voltar ao normal. Então, assim, eu penso que nós, do movimento sindical, como o Clodoaldo citou, a questão do fundo de garantia, que compete ao trabalhador, está fiscalizando isso agora, daqui para frente, compete ao sindicato da categoria. O trabalhador, já que ele tem essa dificuldade de estar fiscalizando, porque ele tem medo de perder seu emprego, ele vai ter que contar agora, principalmente com o sindicato. Porque o sindicato é o aliado fortíssimo para poder fazer a empresa cumprir esse recolhimento do fundo de garantia. Hoje, André, tem muitas empresas que vai fazer homologação, o Clodoaldo deve saber, que muitas empresas só recolhem o fundo de garantia na hora de fazer a homologação. Você imagina agora com essa situação desses trabalhadores, agora que a empresa vai recolher de 5 anos para cá. O atrasado não precisa recolher mais.
quer dizer, o trabalhador levou muito prejuízo nessa decisão e é uma situação complicada. Então o trabalhador tem que pedir o extrato analítico do FGTS. E para ele pedir o extrato analítico do FGTS, ele pode ir direto na Caixa Econômica Federal com aquele cartão do trabalhador, com a carteira de trabalho dele, ou até mesmo ele entra no site da Caixa, na internet, aí ele vai clicar lá, extrato analítico do FGTS. Então ele puxa todos os depósitos que foram feitos na conta do fundo de garantia dele pela empresa. Então ele vai saber se a empresa está depositando ou não. É nessa hora que ele tem que cobrar da empresa. Ó, vocês não estão depositando no meu fundo de garantia. Se não está depositando, liga no seu sindicato. Por exemplo, lá no meu sindicato, se ligar lá, certamente nós vamos pedir uma fiscalização ou pedir uma mesa de entendimento, pedir uma reunião com a empresa para ela apresentar a documentação e comprovar que está pagando, está recolhendo o fundo de garantia do trabalhador. Porque, que nem o Clodoaldo falou, esse fundo de garantia, André, lá atrás foi trocado pela estabilidade do trabalhador, que hoje foi tomado do trabalhador. Cadê a estabilidade do trabalhador? O trabalhador vai ficar sem emprego e sem um fundo de garantia. Né, Clodoaldo? Então é uma situação complicada. E sem ter como buscar. É, exatamente. Esse é que é o pior. Porque se você vai no Ministério do Trabalho, hoje todo mundo sabe que nós temos poucos fiscais para cobrir uma área extensa. E muitos problemas e os fiscais nem dão conta. E aí fica no final, esse é que é o problema, fica no final o problema. Quando você vê que não tem fundo, que você for buscar na justiça, 20 anos para você receber. Agora, é onde eu estou dizendo, teria que ter um dispositivo nisso que permitisse ao sindicato acessar essa conta do FGTS dos seus representados para verificar se está depositando ou não. Ou que as empresas que nós representamos sejam obrigadas a entregar no sindicato como a guia de recolhimento da Previdência Social. Exatamente. Que a empresa hoje é obrigada a apresentar a guia, a GPS. Levar lá ao sindicato, que o sindicato dá recebimento nessa guia. Que a empresa recolheu o INSS. Então o sindicato tem essa abertura para poder. Mesma coisa teria que fazer com o fundo de garantia. Exatamente. Agora que foi feita a decisão da justiça terminativa, não dá muito para discutir. É claro que o movimento sindical é convidado a se mobilizar, mas agora os nossos congressistas, os nossos parlamentares e o próprio executivo fica com essa missão de criar ferramentas, mecanismos de fiscalização para que o movimento sindical, para que o trabalhador tenha uma tranquilidade. Porque agora a justiça já falou, não adianta mais bater na minha porta, passou de 5 anos, porta fechada. Vanildo, obrigado, mais um dia juntos. Obrigado, André. Eu acho que é importante esse programa Fórum do Trabalhador, que traz aqui as mensagens, os recados, as informações. E é importante que demais sindicatos venham aqui também, tá participando das nossas discussões, no nosso diálogo, para a gente poder engrossar cada vez mais, ou seja, a gente cada vez mais está levando informações para várias outras categorias. Clodoaldo, agora o trabalhador tem que ficar de olho no seu empregador, tem que ficar de olho no Congresso, tem que ficar de olho até na Justiça agora. O movimento sindical também não tem descanso, né? Vai ficar refém. E lembrando, né, André, que a reforma do nosso Congresso Nacional, esse ano, está somente com representantes de empresários. Hoje, o Congresso Nacional, isso está dito em toda a imprensa, é um congresso que pensa meio que... Bancada, né? Reacionário. Diminuiu a bancada dos trabalhadores, aumentou a dos empresários. Então, está aí de novo o resultado de eleição. Não querendo ser profeta do caos, provavelmente os 4 anos mais difíceis da classe trabalhadora nos últimos tempos. Exatamente, André. Espero voltar na próxima semana com notícias melhores para você, trabalhador e trabalhadora. Muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.